Se teve algo que fez total diferença na minha organização pessoal e profissional nos últimos 10 anos, com certeza foi sistematizar a minha vida. Basicamente é deixar a máquina cuidar daquilo que é tedioso, aquilo que nossa mente não tem motivação para fazer. E ao cuidar disso, a máquina nos libera energia mental. Para quê? Para as atividades criativas, as atividades estratégicas, as atividades que realmente te dão prazer. Inclusive, te libera mais tempo para passar com a sua família, para gastar consigo mesmo e fazer as coisas que você realmente quer fazer na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ter essa base, sistematizar os principais processos para que eles rodem no automático tanto no seu computador quanto no seu celular, para que você consiga focar naquelas tarefas essenciais, aquelas coisas que normalmente estão ligadas a um projeto importante ou a uma meta que você deseja muito conquistar. Então me permita te introduzir ao sistema Essential OS. Basicamente, o foco desse sistema é para que a gente consiga fazer o essencial da vida, fazer o melhor, aquilo que a gente realmente quer fazer. E ele possui três pilares muito claros: gestão da vida, gestão de projetos e aceleradores. Por quê? Porque todo sistema é um conjunto de elementos que precisa ter resultado em mente. Todo sistema ele precisa ter uma meta, senão não faz sentido algum você criar um sistema. Você passaria tempo dedicado fazendo alguma coisa sem nenhum retorno. Então, toda vez que você vai iniciar a criação de um sistema, você precisa pensar para que ele serve. E se você pegar seu corpo, por exemplo, ele é um sistema. Ele tem elementos que funcionam em conjunto para produzir resultado. Você tem o seu sistema respiratório, que cuida ali da parte do abastecimento de oxigênio do seu corpo. Você tem o sistema nervoso central, que é basicamente o comando central da tua vida, na tomada de decisões, no funcionamento dos seus órgãos e muito mais, ok? O Essential S ele foca em três resultados muito claros. O primeiro deles é a clareza. Se eu não souber para onde eu vou apontar minha vida, para qual direção vou estar indo, não adianta eu criar projetos, não adianta eu criar automações, GPTs, prompts, toda essa questão de aceleração, porque senão eu estaria acelerando na direção errada. E como é que eu voltaria depois? Quando a gente se dedica muito tempo a algo que a gente nem queria no final das contas. Então, o primeiro passo do Essential S é descobrir o que nós queremos. Quais são nossos valores pessoais? Quais são os pilares da nossa vida que a gente de fato quer melhorar? Como que a gente quer solidificar a nossa vida, a nossa base? Entendido isso, atingido essa clareza, aí sim a gente começa o planejamento. A gente começa a focar nesses projetos, tanto pessoal quanto business, ok? Ou carreira, caso você trabalhe para alguém e tenha emprego, certo? Então aqui o nosso output, o nosso resultado é o foco. Nessa etapa do processo a gente quer focar, a gente quer selecionar aquelas tarefas essenciais da semana, aquelas tarefas prioritárias, e quando chegar na sexta-feira, no sábado, a gente quer ter tudo concluído e já planejar o próximo ciclo. Então, primeiro a gente atinge a clareza, depois a gente cuida do foco. Atingido o foco, a gente ganhou essa consistência, agora está na hora de ganhar velocidade, da gente acelerar esse processo. Porque a gente já está indo para a direção certa, a gente já sabe o que priorizar, o que colocar nossa atenção, nosso tempo, então está na hora de acelerar esse processo. A gente vai usar várias automações, vários prompts, vários snippets, vários atalhos, para que a gente consiga ganhar velocidade. Não faz sentido a gente saber o que a gente quer na nossa vida e demorar séculos para conquistar, levar anos. Você não precisa levar anos. Esse é um processo que pode levar meses se você construir os aceleradores corretos. Mas, novamente, esse processo ele é sequencial. Não adianta você ganhar velocidade sem ter clareza e foco antes. Então precisa primeiro ter clareza, depois foco, depois velocidade. Vamos mostrar na prática como os passos desse sistema funcionam. O Essential começa na gestão da vida, para ganhar clareza. E o melhor aplicativo que eu conheço para esse processo, tanto em termos de personalização, tanto em termos de visual, eu sou um cara 100% visual. Então, se eu não consigo enxergar bem alguma coisa, eu tenho dificuldades de compreender aquilo. Eu preciso ter uma compreensão extrema de algo antes de começar a ter algum tipo de ação, algum tipo de planejamento
e de fato fazer a gestão do meu tempo, de fato investir meu foco naquilo. Então, enquanto você não atinge clareza, é muito difícil de você se comprometer a alguma coisa. E aqui no Notion, eu não uso o Notion para tudo, e eu nem te indico a fazer isso, eu já fiz isso no passado, mas eu encontrei muitas limitações. Eu usei o Notion para tudo durante uns mas para alguns processos eu não indicaria ele, mas você vai ver daqui a pouco o porquê. Então vamos começar aqui a parte de alinhamento, né? Que é onde eu faço basicamente o alinhamento dos meus objetivos, a minha visão de vida de longo prazo em relação ao meu foco de agora. Então essa visão aqui para mim ela é muito interessante, né? Olha que legal. Aqui eu tenho todos os objetivos da minha vida que são menos possível, né? O essencialista ele sempre foca em poucas coisas. Ele está sempre em busca da melhor opção. Ele não quer todas, abraçar todas as opções da vida dele. Você sempre vai ter boas opções, boas oportunidades, mas dentre essas, quais são as melhores de fato? Então, a primeira coisa que eu quero estabelecer na minha vida é a visão da minha vida. Para qual caminho, onde eu estou caminhando? Então, aqui eu tenho 5 objetivos que eles se dividem entre as áreas da minha vida. Então, você vai ver que eu tenho alguns objetivos de bem-estar, alguns de carreira e alguns de amor, de relacionamento, de família, certo? Então, aqui desse lado esquerdo, eu estabeleço a visão e a partir de olhar para essa visão, olhar para minha vision board, eu já sei qual que é a meta foco, ok? Que atualmente são só duas. Tá, Léo, mas se eu não tenho uma meta para cada área da vida, eu até poderia ter. Mas o que acontece? O nosso foco ele é muito limitado. A gente só tem 24 horas por dia. E olhe lá, sempre vai ter imprevistos. Se você é pai, por exemplo, você vai ter que passar um tempo com seu filho fazendo outras coisas. E o foco, de fato, aquele momento que tu tem para trabalhar e avançar, ele vai ficando cada vez mais curto à medida que sua vida avança, à medida que as responsabilidades acontecem. Então, por isso eu não tenho mais que 2 ou 3 metas por ciclo, certo? Então, nesse ano eu decidi focar em uma coisa só, em crescer esse YouTube aqui, fazer isso realmente dar certo e a partir dele eu vou construindo outras bases, outros pilares da minha vida. Enquanto eu disperso esse foco em muita coisa, eu acabo tirando tempo e energia para conquistar aquela coisa mais importante nesse exato momento. E nesse exato momento, o que é importante para criar base para as outras coisas é a questão do YouTube, é a questão da audiência, a questão da autoridade. E aqui embaixo eu vejo o rastreamento das coisas que eu já conquistei. Então, normalmente a gente só fica olhando para o futuro, para aquela lacuna, aquilo que a gente ainda não tem. Mas e o seu progresso real? E aquelas coisas que você já tem, aquelas coisas que você já conquistou? Então, eu deixo essa visão aqui justamente para me lembrar que, cara, eu tô progredindo. Ano a ano, eu tô conseguindo conquistar coisas em todas as áreas da minha vida. Então, eu tô no relacionamento que eu amo estar. Eu estou com o meu bem-estar. Eu era atleta de corrida até meu filho nascer, por exemplo, e eu vinha num desempenho em ascensão. Então, é algo que eu me orgulho, é algo que me exigiu disciplina, me exigiu consistência. E na minha carreira não é diferente. Agora eu vou completar 5 anos de Alma Educação, que é uma grande jornada empreendedora. É meia década de esforço, meia década de trabalho. Então, só de olhar para essa visão, eu consigo celebrar o progresso, celebrar, conquistar aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu visualizei. Isso me ajuda a confiar mais nessa visualização futura, que muitas das vezes a gente visualiza algo, mas a gente não acredita. E esse não acreditar muito é do que você olhar para o teu passado, saber que você está caminhando de fato. Enquanto você não tem essa clareza daquilo que você já progrediu, vai ficar difícil você ter tesão, inspiração de elaborar novas visões. O último processo que eu faço aqui no Notion de gestão da vida é elaborar minha gestão do foco, ou seja, ver claramente quais são os pilares da minha vida que precisam de foco agora. E a partir dessa análise, eu consigo usar meu tempo para equilibrar melhor as áreas, ok? Vamos ver em detalhes como isso funciona. Então, estou abrindo aqui essa dashboard de gestão do foco. Já aproveitei essas novas atualizações do Notion em relação a gráficos, em relação a automações. Então, olha que visão linda, olha que clareza que a gente atinge em relação à nossa vida. Então, aqui na parte esquerda, eu tenho as 3 grandes áreas da minha vida, que são bem-estar, amor e carreira, ok? Eu não gosto de usar aquela visão da roda da vida, eu acho ela muito ampla, muito com falta de clareza, falta de eficiência no modo como ela é feita, no modo como ela é avaliada.
né. Então lá a gente tem 8 áreas, porém nossa mente ela não consegue lidar com tanta coisa. A gente não consegue de cabeça lembrar quais são as 8 áreas da roda da vida. É muita coisa para nossa mente. Então reduzir isso em 3 grandes áreas da minha vida, e a partir dessas 3 grandes áreas, eu consigo elaborar os pilares para cada uma, ou seja, os pilares é aquilo que sustenta essa grande área. Então aqui você vai perceber alguns números. O que que eles significam? Eu avalio cada pilar de 0 a 5. Isso quer dizer que cada pilar em nível de paz mental, dos estados emocionais mais elevados da vida. Se eu estou em paz em relação a algo, quer dizer que aquilo está no controle, que aquilo ele está bem elaborado dentro da minha vida. Por exemplo, se você começa a perder dinheiro todo momento, perde, 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 suas finanças começam a cair, teu nível de paz mental começa a ficar caótico. Você começa a ficar muito preocupado. Quando seu relacionamento não vai bem, por exemplo, ele está prestes a acabar, novamente, sua paz mental começa a ficar confusa. Então, por isso que paz mental para mim é a métrica de avaliação da minha vida. Você pode avaliar em outros termos. Esse tipo de template aqui você pode personalizar. Você pode criar um novo critério e fazer os próprios pilares mesmo, as áreas da vida, você personaliza tudo isso aqui. Aqui eu só estou te mostrando uma estrutura que faz sentido para mim. Então eu avalio todos os pilares, isso é um processo de 10, 15 minutos no máximo que eu faço a cada 3 meses. E ao final disso tudo, eu consigo uma média geral de tudo, né. Então no meu caso aqui eu estou atingindo uma média geral bem perto de 4, o que é bom, né. Raramente você vai ter a média máxima, é impossível, cara, a sua vida tá bem em tudo, não existe isso, eu nunca vi alguma pessoa que tá bem em relação a tudo. Você sempre vai ter alguma dor, algum pilar que precisa do teu foco, algum pilar que estava estabilizado e por algum motivo se desestabilizou. Essa é a graça de viver, essa é a graça da vida. Você trabalhar constantemente em melhorias para manter ela em equilíbrio. Então, por essa avaliação, eu consigo saber se minha vida está equilibrada ou não. Se passa de 13,5, fica muito abaixo de 13,5, quer dizer que ela está bem desequilibrada. E aí eu tenho que tomar uma atitude bem drástica em relação a isso, certo? E aqui eu tenho 2 gráficos muito interessantes. O primeiro é saber holisticamente, né, eu consigo ver de modo visual qual é o pilar que eu mais trabalhei ultimamente. No caso aqui atual é o essencialismo, é a minha mente, né, eu estou bem em paz com essas coisas, a eficiência dos meus processos, então basicamente no máximo, né, eu estou bem satisfeito em relação a isso. O que isso quer dizer? Que nesse novo ciclo da minha vida, né, eu vou fazer aniversário agora de 29 anos, eu vou focar em outras coisas. Normalmente eu vou escolher os pilares que mais precisam de atenção, que são esses aqui. E olha que interessante, aqui nessa view da esquerda aqui, eu coloco sempre o pilar que precisa de maior atenção, ele sempre sobe pro topo, né? Porque eu coloquei uma ordenação aqui que ela avalia por paz mental, olha que legal. Então, se eu vir aqui em sort, paz mental ascending. O que isso quer dizer? Que ele sempre vai pegar do menor para o maior. Os que precisam de mais atenção da minha parte sempre vão ficar no topo. E é assim que eu decido. Então, normalmente eu pego o pilar do amor, o pilar do bem-estar, o pilar ali da carreira, e eu começo a trabalhar em cima dele. Conserto, consigo evoluir naquilo, no próximo ciclo eu vou decidir quais são os 3 próximos pilares. Dessa forma, minha vida sempre fica sólida, ela vai ganhando antifragilidade. Se você já sabe, já leu em algum momento o conceito de antifrágil, é basicamente isso. O antifrágil é aquele que ele cresce em meio ao caos, ele gosta do caos, ele precisa se alimentar do caos para de fato evoluir. É como eu vejo o meu processo. Eu sempre gosto de pegar as coisas mais caóticas, trabalhar em cima delas, e é esse trabalho, é esse esforço que torna a minha vida mais equilibrada. É me alimentando disso que eu consigo crescer. Porque se você cresce naquilo que você já é bom, você só tem um pouquinho de crescimento. Quando você cresce naquilo que você não é bom, aí sim dá um gap maior. Você consegue dar um salto de qualidade muito maior na sua vida. Então pega esse insight que eu tenho certeza que vai te dar muita sabedoria daqui para frente. E esse último gráfico aqui é como eu faço a gestão do meu tempo. Então, primeiro eu ajusto o pilar que precisa do meu foco. Depois eu vou ver como eu estou distribuindo o meu tempo ao longo da minha rotina. Porque, por exemplo, se chega em algum momento que eu preciso me dedicar mais ao meu corpo, por exemplo, eu vou aumentar um pouquinho mais o meu tempo de treinamento. Óbvio, eu tenho que fazer essa redistribuição. Eu não posso tirar tempo daquilo que é muito vital.
Por exemplo, eu não posso tirar tempo de sono para aumentar o tempo de treino, mas eu posso redistribuir um pouquinho de cada pilar aqui da minha rotina, e aí eu consigo sim criar um pouquinho mais de tempo para me dedicar a esse pilar. Então essa view ela é muito estratégica, porque eu tenho o meu equilíbrio geral, os pilares que precisam mais de foco e a gestão do meu tempo, onde eu consigo ajustar, né, esse valor óptimo, vamos dizer assim, eu tenho 24 horas para trabalhar nisso, e aí eu ajusto cada pilarzinho, faço a redistribuição do tempo, e aí eu consigo garantir que no próximo ciclo eu vá ter o tempo necessário para desenvolver esse pilar. Mas só o Notion não basta, né? Agora eu preciso de um pouquinho de conhecimento, eu preciso organizar os meus planos, os meus processos, as informações e conseguir conectar minha vida de modo mais integralizado. Eu já tentei fazer isso no Notion no passado, mas não funcionava muito bem. Eu achava o Notion muito limitado entre conexões de ideias, conexões de informação. E eu não conseguia visualizar de modo holístico. Aqui eu tenho uma visão holística, nisso ele é perfeito, nessa questão dos gráficos. Mas quando se fala de conexão entre ideias e informações relevantes, ele já carece um pouquinho de funcionalidade. E para isso eu escolhi o irmão gêmeo do Notion, que é o Capacities. Eu já apresentei ele aqui no passado, tem vários vídeos, você pode ver depois, mas hoje eu vou me concentrar no meu sistema de tags, onde você vai ver que eu replico essa estrutura de áreas e pilares no Capacities, ou seja, eu consigo ter aqui a visão holística em gráfico de modo automatizado para fazer a avaliação, o processo de clareza, e eu consigo começar a desenvolver o planejamento lá no Capacities, que é uma estrutura mais eficiente para esse tipo de coisa, de gestão do conhecimento. Bora lá. Bom, estou aqui dentro do meu sistema de tags do Capacities. Então aqui você consegue ver claramente que eu divido os pilares aqui das tags por projetos, áreas, recursos e arquivado. Opa, é o método para. Eu já apresentei também esse método em vídeos anteriores, onde eu organizo toda a minha estrutura, seja do Notion, seja do Capacity, seja meu Drive, meus arquivos do computador usando a mesma metodologia, a mesma estrutura. Isso faz minha mente performar muito mais rápido, achar as coisas muito mais rápido, porque ele segue o mesmo padrão estrutural. Então, se eu sei encontrar minhas áreas em um aplicativo, eu vou saber encontrar minhas áreas no outro, porque é o mesmo padrão, é a mesma jeito de pesquisar, o mesmo jeito de organizar. Então, aqui dentro de áreas, você vai perceber que eu sigo a mesma estrutura lá da avaliação da minha vida. Qual que é a grande diferença? Aqui é compilado com todas as informações relevantes para cada área da minha vida. Por exemplo, eu tenho minha tag só para mim, que é Léo, né? Então aqui dentro da tag Léo, você vai perceber que eu coloco toda a informação sobre a minha vida, seja planejamento, seja insights, ó, meu sistema de atalhos, valores pessoais, revisões semanais que eu vou fazendo, insights sobre a minha vida, procedimentos, né, minha identidade emocional, tudo que envolva essa questão de melhoria da minha gestão da vida de modo geral. Só que eu também tenho para as outras áreas específicas. Então lembra no processo anterior, a gente selecionava qual pilar precisava da minha atenção. E quando eu tenho um pilar que precisa de atenção, automaticamente eu vou achar a tag dentro do Capacities que pertence a esse pilar. Então vamos fazer esse bate e volta, né? Eu vou vir aqui no Notion, eu vou ver o pilar que precisa da minha atenção. Por exemplo, aqui no meu relacionamento, eu tô com um problema, por exemplo, da parte de brincadeiras, a parte de diversão, tornar a nossa vida mais divertida. Então eu posso pesquisar maneiras de fazer isso. E essas informações eu posso salvar no Capacities. Outra coisa que eu posso ver aqui, meu corpo ele está no 2, ou seja, eu estou muito incomodado. Tá vendo aqui a avaliação? Nível de paz mental. Quando está no 2, quer dizer que eu estou muito incomodado. Então, para realinhar esse processo, eu preciso iniciar um hábito ou projeto que me faça progredir. E é exatamente o que eu faço aqui no Capacities, ok? Então, eu olho para o meu corpo, para a tag dele, eu posso ter várias tags sobre corpo, mas no caso aqui, a que eu vou usar de fato são os hábitos, a tag dos meus hábitos, porque aqui tem um compilado de várias coisas. E aí eu já iniciei esse processo, eu já identifiquei que eu preciso melhorar essas coisas, e a partir disso eu criei o processo de hábito corpo, né? É aqui que eu faço o rastreamento, onde eu vou colocando as notas gerais.
Então, a primeira anotação do dia 11, por exemplo, eu preciso focar em uma rotina de treino que trabalhe minhas valências físicas de um modo mais equilibrado. E aqui que o Capacities começa a ganhar força, porque isso conecta com os meus micro hábitos. Então, basicamente, digitando o arroba aqui, micro hábitos, eu consigo achar minha anotação onde eu estou construindo essa minha nova rotina. Olha que legal. A partir do momento que eu conectei o hábito ao meu planejamento geral, eu já consigo ver no gráfico as conexões. Isso o Notion não me permite, então eu vou deixar na mais minimalista possível. Olha que legal. Então eu iniciei esse novo hábito aqui, esse novo rastreamento, já vejo a data no dia 11 de julho, né, de agosto na verdade. Já conectei o objetivo, lembra que eu falei que preciso focar em valências físicas? Então a primeira coisa que eu comecei a pesquisar foi a questão das valências. Quais são elas? E aí eu posso navegar pela anotação. Olha que interessante. Então eu vou conectando ideias. Se eu preciso de melhorias na minha vida, eu já conecto com a pesquisa, já começo a pesquisar e já conecto as coisas. Então eu sei que isso faz parte da tag gestão do corpo. Aqui que vai ficar todo o meu progresso, todos os insights que eu vou aprendendo ao longo da jornada, certo? Então, o Capacities ele me permite fazer essas conexões com muito mais facilidade. Outro pilar que eu preciso melhorar ao longo do tempo, eu já estou avançando bastante, é a comunicação. Então, posso pesquisar aqui comunicação inteligente, eu tenho a tag dessa área da vida, né, desse pilar, e aí a partir da tag eu consigo achar todas as ideias relacionadas à comunicação. E aí fica muito fácil de evoluir, porque eu tenho toda a informação aqui disponível para mim. Olha que interessante, eu tenho várias ideias, por exemplo, usar heurísticas na minha comunicação, ouvir melhor, né? Explicar melhor as minhas ideias, tem vários procedimentos, manual de persuasão, palavras mágicas que eu posso usar. Então, cara, é um universo impressionante, onde você bate o olho, você já tem rastreio, rastro de como evoluir, porque você vai, curiosamente, salvando informações sobre coisas que você tem interesse, sobre coisas que você quer evoluir. Isso no Notion não dá para fazer de modo tão intuitivo, porque eu só teria ali um banco de dados de anotações, por exemplo, e seria aquilo. Aqui não, aqui eu posso ter objetos de diversas naturezas. Eu posso conectar áudios, eu posso conectar livros, eu posso conectar blocos, eu posso conectar imagens, pode ver aqui prints. Então, cara, eu posso conectar qualquer coisa à questão da comunicação. E se eu quiser ver de modo mais holístico também, eu tenho os gráficos. E os gráficos me permitem não só ver essas conexões diretas, como também as conexões secundárias de qualquer processo. Então eu vou achando algumas coisas que nem passariam pela minha cabeça. Então, por exemplo, aqui eu tenho no primeiro nível as conexões diretas, certo? Tudo que está conectada com essa questão de comunicação. Mas se eu expando, eu vou ter as conexões diretas, mas também tudo que está conectado a cada pontinho desse. Ou seja, eu estou tendo uma segunda camada de ideias. E olha que interessante, olha que rápido da gente criar esse universo. Agora eu consigo entender a minha mente. Essa mente caótica, quais são as conexões? Eu consigo elaborar novas conexões. Claro que aqui nesse gráfico ele já está bem grande, né? Você vai falar, Léo, é muito difícil de achar as coisas aqui. Mas durante o processo, confie em mim, você consegue encontrar. Porque você faz isso dentro de alguma coisa, de alguma anotação que você tá. Então, se você abre, por exemplo, uma metodologia de comunicação, você consegue conectar coisas. Por exemplo, esse documento aqui está falando de coração aberto, ouvidos abertos, mente aberta. Então, aqui eu posso conectar alguma coisa sobre escutar, né? E aí eu posso pesquisar se eu tenho algo no meu sistema sobre isso. Olha que interessante. Aí eu venho aqui, barra escutar. Aí eu vejo se eu tenho algo sobre escuta, sobre ouvir. Deixa eu ver se eu tenho com a palavra ouvir. Arroba ouvir. Olha que legal. Ouvir é a disposição de mudar de ideia. Então eu posso conectar isso, posso conectar mais coisas que têm a ver, e assim eu vou ganhando profundidade. Eu vou construindo uma linha de raciocínio para algum tema que precisa ser melhorado na minha vida. Por exemplo, ó, ouvir é a primeira habilidade humana que aprendemos direto no ventre da nossa mãe. Então, agora, a partir de uma anotação qualquer, eu consigo elaborar uma linha de conexões. Então, agora eu sei que esse método ele pode ser melhor se eu melhorar o meu ouvir. E eu sei que esses insights de ouvir vieram de livro, né? Eu nem tinha lembrado desse livro. Eu vou aprendendo pelas camadas de conexão. Aí eu volto para esse livro, eu falo, cara, eu vou puxar as anotações desse livro, How to Listen,
todas para cá e vou criar um estudo mais aprofundado. Isso vai melhorar a minha escuta e automaticamente a minha comunicação. E se eu melhoro o pilar comunicação, eu estou melhorando todas as áreas da vida, tanto o meu bem-estar, quanto os meus relacionamentos, o amor de modo geral e a minha carreira, porque eu sou comunicador. Eu preciso me apresentar publicamente todas as vezes. Eu preciso dar aula, eu preciso dar mentoria. Então, quanto melhor eu escutar e me comunicar, essas áreas também melhoram. Então, aqui a gente encerrou o pilar da clareza. Vamos para a gestão de projetos. Minha gestão de projeto tem 3 pilares muito fortes: a gestão dos arquivos que eu vou usar nesse projeto, que vai ser desenvolvido, a gestão das tarefas e a gestão do conhecimento desse projeto. Então, por isso que usar o método para tudo vai facilitar demais no avanço, o progresso vai ser muito rápido. Na gestão de arquivos, por exemplo, eu tenho todas as pastas do para. Eu tenho uma pasta inbox, que são os arquivos temporários, tem a pasta aqui de projetos ativos, que aí você vai ver que só tem projetos ativos nesse momento, né? No caso aqui, o que está ativo é o aniversário da Alma, por exemplo. Então já tem a capa aqui que eu fiz agora de manhã pro evento. Então tudo que for relacionado a esse evento vai estar aqui dentro. Como também no meu gestor de tarefas, que é o Todoist, olha que legal, tem a lista de projetos com a mesma nomenclatura, aniversário da Alma, né? Então aqui tem todas as atividades que precisam ser feitas até o dia do evento para garantir que seja um evento muito bem feito, que seja um projeto que tenha de fato uma conclusão épica, uma conclusão de excelência. E novamente, do mesmo jeito que eu tenho essas coisas aqui, eu preciso desenvolver o conhecimento, aquilo que eu vou usar no projeto. Então, por exemplo, aqui no Capacities, eu faço a questão da informação. Então, por exemplo, vou dar live de aniversário. Olha que interessante. Por que eu faço aqui? Porque é um processo criativo, ok? O que vai ser ensinado de fato nessa live? Tem que ser minha sabedoria, tem que ser meu conhecimento. E onde que eu vou achar meu conhecimento? Da cabeça? Eu vou dar uma aula aleatória? Só o que vai vindo na mente naquele dia? Não. Obviamente não, né? Então aqui eu fui conectando os insights mais valiosos para essa aula de diversos lugares, de livros que eu li, de muita coisa. Então, isso me garante que a qualidade da informação que vai ser usada em cada projeto, ela está sempre em alto nível, está sempre acima da média, né? Então, para cada tag aqui que eu tenho, para cada lista de projetos que está nomenclaturada de uma forma, por exemplo, aqui dentro de projetos da Alma, a gente tem novo Notion Pro, né? Que é o novo projeto atual que a gente está em foco, certo? Então ali você viu que tem novo Notion Pro e a sigla NP. Por que isso é importante? Porque agora, dentro aqui do meu computador, eu vou achar pela nomenclatura muito mais fácil. Eu digito Alt Space para abrir o meu atalho global aqui, que acessa todo o meu sistema, e aí eu coloco Notion Pro, por exemplo. E eu sei que eu tenho uma pasta que eu já estou começando a desenvolver esse projeto, Notion Pro Slides, e aí eu consigo acessar sem precisar ficar abrindo pastas de lugar nenhum, né? Eu acesso direto pelo atalho, justamente porque eu sei a nomenclatura, eu sei minha estrutura organizacional e ela é replicada no meu Drive, ela é replicada no meu gestor de projetos e no meu gestor do conhecimento. E eu sei também que se eu precisar de informações para esse projeto, eu vou achar facilmente pelo Capacities, porque eu tenho essa tag NP. Então eu coloco, eu vou achar essa tag rapidamente. E dentro dessa tag tem toda a informação que eu preciso para continuar desenvolvendo esse treinamento. Então eu tenho o guia rápido de Notion para começar e eu tenho aqui a ementa do treinamento, que foi a primeira coisa que eu fiz. E olha que legal. O meu gestor de informação e de conhecimento, que é o Capacities, ele é automaticamente integrado ao meu Todoist. Então, se eu crio uma tarefa aqui, por exemplo, a implementar, então, criar os slides dessa ementa, né? E aí, automaticamente aparece um botão aqui para mim, ó. Se eu quero enviar para o meu Todoist. E é exatamente isso que eu quero. Aqui não é um gestor de tarefas, aqui é o gestor do conhecimento. Mas eu quero usar essa informação para executar a tarefa que envolve ela. Então, ao eu fazer isso e enviar para o meu Todoist, por exemplo, vai vir aqui para a caixa de entrada, só esperar um pouquinho, caixa de entrada,
Aqui estão todas as minhas atividades que ainda não têm data e ainda não organizei nenhum projeto. Já apareceu aqui para mim, olha que legal. E já vem com o link para eu voltar para essa nota, dessa ementa, mas qual ementa? E aí, se eu clicar aqui em desktop, eu consigo abrir meu Capacities rapidamente, de qualquer lugar que eu esteja, ele vai direto para a nota onde eu criei essa tarefa. Então eu consigo nunca esquecer o contexto. Pera, onde que eu criei essa tarefa? De qual projeto que ela é? Aí eu vou dar uma revisada rápida no arquivo e vou lembrar, caramba, é do Notion Pro. Então a única coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em projeto e colocar no projeto correto por enquanto. E depois colocar priorização, colocar data. Mas olha como essa estrutura organizacional ela permite você fluir em várias esferas da tua vida, gestão do conhecimento, gestão de áreas, gestão de projetos, de uma forma super fluida. Eu coloco o responsável eu, e aí quando for a hora de executar, eu abro essa lista de projetos que eu não preciso nem abrir por aqui. Novamente, eu posso usar a pesquisa, Ctrl K, e pesquisar pelo mesmo NP. Né? Então esse NP ele funciona dentro dos meus aplicativos e funciona dentro do meu atalho global. Né? Aqui eu estou pesquisando dentro do Todoist, mas eu posso pesquisar em todo o meu sistema, tudo que eu tenho em NP. Aí vai pesquisar dentro do meu computador. Olha que legal, tem imagens que eu posso aproveitar do curso antigo, coisas desse tipo, né? Só de passar aqui o mouse eu consigo ver se tem algum arquivo que eu posso reaproveitar, né? Então, olha que legal. A mesma estrutura organizacional é replicada em todos os aplicativos. E para gestão de foco, né, que é o momento que eu estou executando aquela atividade, eu tenho um aplicativo próprio que faz isso, que é o Rise. Se eu digitar Alt F, ele rastreia em tempo real tudo aquilo que eu estou fazendo. Então agora ele sabe que eu estou documentando alguma coisa. Provavelmente pelas coisas que eu abri. Então ele vai rastreando tudo que eu estou fazendo. Ó, OBS eu estou gravando, eu estou executando agora, né? Notion, passei 16 minutos no Notion, 10 minutos no Capacities. Então, ao final de cada sessão de foco, ele encerra essa sessão de foco, me deixa avaliar, me dá tudo que me distraiu, e ao longo do dia ele faz esse gráfico para eu saber quais são as categorias que eu mais passo o meu tempo. E o mais interessante disso tudo é o progresso semanal, que eu venho aqui em produtividade e eu vejo tudo aquilo que eu fiz na semana, né? Então, essa semana eu vou vendo tudo que foi feito em relação a score de foco, a maioria está no máximo, né? Sempre chega perto do 100. E eu venho aqui por dia, tudo que já foi trabalhado essa semana, consigo ver do mês também, se eu quiser. Então, cara, é um rastreador de foco automático, porque eu não preciso ficar ligando o Pomodoro. Ele funciona automaticamente. Ele rastreia todas as minhas pausas, todas as minhas reuniões. Ele reconhece isso. Então, tá vendo aqui que ele quebra por foco, reuniões, pausas e outros. Outros é tudo aquilo que ele não consegue reconhecer, né? E ó, eu pausei aqui para o café da manhã, ele já reconheceu, ó, ele não rastreia nada. E aí depois eu voltei a trabalhar, ele já rastreou meu foco e ele já sabe o que eu estou fazendo. Então, aplicativo muito inteligente. Todo fim de semana ele me manda um PDF completo com toda a minha produtividade, toda a minha timeline, tudo que foi feito naquela semana, para eu saber se meu foco subiu, se está consistente. Então, é uma ferramenta fantástica. No pilar número 3, em aceleradores, agora a gente ganha velocidade. Se você já tem clareza da direção, você já decidiu as prioridades daquela semana, agora é executar do modo mais eficiente possível. E é aí que os aceleradores, eles vão te ajudar nisso. Eu criei vários aceleradores, não dá para mostrar tudo agora para você, aqui é só uma visão geral. Se você quiser aprender todos eles, a escola é o melhor lugar para você, porque lá eu aprofundo em cada etapa desse sistema, lá tem mentoria quinzenal e lá tem comunidade, ok? Então, se quiser aprender de fato tudo de modo profundo, esse é o melhor lugar para você aprender, certo? Mas aqui falando em aceleradores, a gente tem automações, GPTs e prompts, snippets, atalhos. Eu vou me concentrar nos snippets e nos atalhos. Por quê? Porque automações e GPTs e prompts já é algo que a galera fala bastante, você já está mais habituado. Eu vou me concentrar nessa segunda metade, que é o que a galera não fala muito e dá uma economia de tempo absurda, ok? Então vamos começar pelo sistema de atalhos. Eu uso o sistema de atalhos que é o Flow Launcher, ok? Basicamente o que ele faz é controlar todo o meu sistema, seja aqui no meu computador
ou externamente, e ele me permite executar alguns atalhos que otimizam meu fluxo, tanto de trabalho quanto de aprendizado. Para abrir ele, eu digito Alt Space, e aí eu consigo fazer pesquisa de algum arquivo, por exemplo, framework. Consigo achar meus arquivos rapidamente, inclusive manipular eles, né? Eu posso puxar e jogar em algum lugar se eu quiser, certo? Mas o mais legal do Flow Launcher é criar alguns atalhos que me permitam abrir aplicativos muito mais rápido. Se eu quiser ver minha lista de tarefas de hoje, por exemplo, eu digito Alt H e ele abre aqui para mim essa questão do calendário, né? Isso aqui, na verdade, é o atalho do Notion Calendar, que ele vem por padrão, você pode configurar depois. E basicamente todos os meus atalhos são Alt e o H vem do hoje, né? Por isso que eu criei essa neuroassociação. Se eu quiser abrir, por exemplo, meu aplicativo de foco, Alt F, ele vai direto para o aplicativo Rise, certo? Se eu quiser capturar uma tarefa, Alt Z, e aí ele abre meu Todoist, né? Que é meu gerenciador de tarefas. Se eu quiser abrir o Todoist mesmo, Alt X, aí eu deixo esses atalhos sempre ali disponíveis para mim de jeito fácil, né? Se eu quiser abrir meu chat GPT Alt G, né? Então consigo abrir até o URL de modo rápido. Então, basicamente, ter um launcher desse vai, cara, otimizar demais seu trabalho. A cada economia de tempo que você tem em relação a isso, né? A cada minuto que você economiza para abrir aplicativos, para fazer transições de um aplicativo para o outro, tudo isso é um consumo de tempo, querendo ou não. Então, se você otimiza essa parte do teu trabalho, você já vai perceber uma grande economia. Agora eu vou falar de TextBlaze e eu tenho certeza que ele vai explodir sua cabeça com as possibilidades que ele cria. Bora lá. Bom, o TextBlaze ele é um expansor de texto. Se você nunca usou isso na vida, isso aqui vai dar um ganho absurdo no teu dia a dia. O que ele faz basicamente? Quando você tem aquelas coisas que você precisa digitar toda hora, sabe? Aquelas mensagens padrões, links, prompts, informações gerais, tudo aquilo que é repetitivo. Concorda comigo que é burrice a gente sempre digitar a mesma coisa? Tem pessoas que criam templates, outras pessoas criam curadorias, por exemplo, prompts. O que que a galera faz? Ah, eu tenho prompts de chat GPT que eu uso toda hora. Vai no Notion, cria uma curadoria, e aí toda vez que quiser usar, abre o Notion, vai no curadoria, acha o prompt lá. Mas isso não é a maneira mais eficiente, mais rápida de fazer isso. O TextBlaze, ele entra na parada para te dar velocidade. Vou pegar um exemplo de links e depois um de prompts, porque são coisas que eu sei que todo mundo faz no dia a dia, né? Digamos que um mentorado me peça esses links de afiliado. Ao invés de eu digitar tudo isso toda hora, achar link, achar onde está, falar que ele ganha 2 meses aqui, ganha um mês aqui, acolá, eu faço o seguinte: eu coloco o conteúdo primeiro aqui nessa aba de texto, eu crio uma label para facilitar depois para eu achar na pesquisa onde está esse link, onde está essa mensagem, e aí eu crio um atalho. É aqui que a magia acontece. Ao invés de eu digitar toda essa linha aqui de mensagem, eu só tenho que lembrar do atalho dele. AF vem de afiliado, né? Basicamente uma abreviação, e CP é a abreviação de capacities. Então vamos ver isso na prática? Digamos que eu estou no meio de uma mentoria e o mentorado ele me pede ali link de afiliado. Fala, Léo, me manda o link do Capacities. Então, AFCP, ele já substitui para mim. Ah, eu quero do Todoist também. AFTD, beleza. Quero do Rise. AFRIZE, AFRIZE, ó. Já substituiu para mim. Isso aqui eu fiz em segundos. Veja que eu não preciso abrir aplicativo nenhum para copiar link, para colar, abrir de novo, outro link, copia e cola. Tudo isso gastaria muito tempo. Claro, isso aqui dá uma economia de tempo mínima, ok? Mas existem textos que são maiores. Se eu olhar para as minhas descrições, que são coisas que eu sempre tenho que escrever ao longo do tempo, olha o tamanho dessa aqui para descrever meu cérebro. Isso aqui é para explicar por que que eu uso Capacities como segundo cérebro e Notion como terceiro cérebro, que seria um cérebro business. Ao invés de eu digitar esse texto gigantesco, eu só tenho que lembrar do shortcut aqui de meu cérebro, D de definição, e meu cérebro é o tópico, né? Então, se eu digitar aqui em qualquer lugar, de meu cérebro, você vai ver que ele vai abrir essa questão. Só que é um prompt mais avançado, pode ver que ele abre um painel antes. Por que que ele abriu esse painel? Porque ele deixa eu personalizar a mensagem. Ele vai manter a parte padrão,
mas ele vai me perguntar se isso aqui é para Instagram ou se isso aqui é para YouTube. Se for para Instagram, o CTA final é uma automação, né, que vai lá para o ManyChat, então a pessoa digita EPI lá nos comentários, e se for no YouTube, eu tenho que mandar um link ali na comunidade, né? Então clica abaixo e o link para ir para a página de vendas. Então, olha o quanto ele é automatizado, né? Ele me permite criar duas versões da mesma mensagem muito rápido. Isso é só a pontinha do iceberg. Agora eu vou colocar um prompt em ação para você ver a eficiência desse aplicativo. Então tem um prompt que ele serve para salvar informações. Normalmente eu pego essas informações de livros de vários lugares e elas vêm sem formatação. E aí, ao longo do tempo, eu desenvolvi com a minha metodologia um método de destacar a informação de um modo visível e destacar essas partes mais importantes em negrito. Então, isso facilita a revisão dessa informação e a aplicação imediata dela. Eu passava muito tempo da minha semana fazendo esse tipo de coisa. Pegar minhas anotações e formatar elas, deixar bonito, para que daí sim eu conseguisse usar, porque ela sempre vem feia, né? E basicamente, ao invés de eu digitar todo esse prompt, eu só tenho que lembrar do PR save, que é o atalho que eu criei. Então, prompt eu sempre uso PR e o save vem de salvar informação. Então, pegar um livro aqui como exemplo, né? Ó, tenho várias anotações. Imagina só que isso é só um dos livros que eu li. Para cada livro eu costumo anotar 200, 300 anotações, né? Então vou pegar esse blocão aqui, eu poderia simplesmente passar o livro inteiro para o assistente de IA e passar aquele PR save. Só que eu percebi que os resultados eles ficavam ruins, né? O que ele fazia, ele fazia um resumo do meu resumo. E eu não quero isso. Eu quero preservar minhas anotações. Eu só quero formatar elas de um modo melhor. E para fazer isso, eu costumo selecionar alguns blocos que são semelhantes, por exemplo, aqui ele fala sobre percepção. Todas essas notas são sobre percepção, seleciono todas elas, digito Ctrl J, ok, para abrir o assistente de IA, que é o atalho do assistente de IA do Capacities, e ao invés de passar todo aquele prompt e ter que lembrar dele, eu só digito PR Save. Ele já substitui para mim pelo prompt e agora a magia vai acontecer. Olha a diferença de ler as notas assim, todas bagunçadas, e a nota totalmente lapidada pelo prompt, né? E aí eu só cliquei em Replace ali e ele já vai substituir aquela anotação feia por uma anotação extremamente bonita, né? Essa aqui é só a pontinha do iceberg, eu tenho prompts para muito mais coisas que eu uso dessa forma. E se por acaso eu esquecer dos atalhos, eu digito Alt T, que é o atalho que eu criei do TextBlaze, e aí eu consigo achar esses prompts. Por exemplo, quero o meu prompt de revisão semanal. Ele acha aqui para mim, e aí eu sei que um deles que eu uso bastante é a questão aqui do PIRS e desse aqui do Revisão Semanal Capacities, que é BRS. Então ele serve para muitas coisas, para colocar data em documento, para um monte de coisas, tá? Aqui eu só vou te passar um pouquinho, mas depois você pode brincar com ele. E algo que eu vou integrar aqui agora, a gente já viu TextBlaze integrado com prompts, integrado com capacities. Só que agora eu vou usar o Capacities para implementar esse conhecimento rápido no Todoist. E aí você vai entender por que eu gosto do Todoist ao invés do Notion para tarefas. Digamos que isso aqui, ó, compreensão e reação a obstáculos, percepção objetiva, vantagens da perspectiva racional. Só que claramente o único jeito de aplicar isso na minha rotina atual é uma rotina mental, é uma rotina de criar novos modelos mentais para eu tomar melhores decisões, ok? Aprender a lidar melhor com aprender a lidar melhor com as adversidades que vão aparecendo ao longo da semana. Então, o que que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse resumo aqui e usar como rotina mental. Primeiro, eu preciso criar essa rotina mental na minha vida. Então, eu vou digitar Alt Z para abrir ali o capturador de tarefas do Todoist, né? E olha que interessante, eu já vou aproveitar a linguagem natural para criar minha rotina sem precisar entrar no aplicativo. Então, rotina mental. Para criar recorrência no Todoist, você tem que digitar todo, todas, e aí o ciclo que você quer. Então, todos os dias. Para eu fazer isso aqui diariamente, às 6 da manhã, que faz sentido, né? Acordar e já fazer uma rotina mental. Só que eu não quero que ele vá para minha caixa de entrada. Eu quero que ele vá para minha rotina mesmo. Então, se eu digito hashtag diário,
né, ele já reconhece que eu tenho uma sessão diária na minha rotina semanal, né, que é a minha lista ali de rotina. E aí pronto, né, à medida que eu criar isso aqui, ele já vai adicionar aqui no Todoist para mim. Então vamos abrir para ver se ele adicionou, ó, acabou de aparecer. Obviamente eu tenho 2 aqui já criadas, porque eu estava testando esse processo, só para poder trazer aqui no vídeo para você. Então aqui, nessa aba de rotina semanal, fica todas as atividades recorrentes da minha semana. Eu tenho isso para o mês, eu tenho isso para o trimestre e tenho isso para o ano, que são as coisas que se repetem a cada ano, as coisas que se repetem a cada mês e tudo mais, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Aqui eu só quero que você perceba a eficiência de ter um sistema desse. Obviamente que aqui é só a visão geral. Para você aprender ele de fato e implementar ele em detalhes de um modo aprofundado, ter acesso a mais automações, a mais prompts, a todos os meus templates, cara, sistema implementado para você, processos, materiais didáticos, comunidade, mentorias quinzenais, a escola é o melhor lugar para você estar. Porque lá eu aprofundo de verdade, você vai ter proximidade comigo. Você vai ter basicamente contato diário comigo no WhatsApp, né? Eu estou sempre trazendo insights diários. Todo dia eu descubro uma coisa nova e já compartilho com a galera, então nossa comunidade está crescendo bastante. Se por acaso você não quiser, se inscreva aqui no canal, porque eu vou estar sempre trazendo mais alguns episódios sobre esse sistema, sobre gestão do tempo, sobre produtividade, aprendizado, anotações, esses assuntos que a gente gosta muito, inteligência artificial e tudo mais, ok? Então, espero que tenha gostado desse vídeo e a gente se vê muito em breve.